Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. E desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e das crianças. Meus irmãos, que Jesus era uma pessoa que atraía multidões, isso é um fato inegável, não apenas nesse texto que nós acabamos de ler, mas em vários textos que nós lemos na palavra de Deus, especialmente nos 4 evangelhos, que narram sobre a caminhada de Jesus. Se você reparar, quando Jesus está andando, sempre tem uma multidão atrás dele, ao ponto dele dizer coisas duras às vezes para as multidões, e as multidões se afastarem devido às coisas duras que ele disse. Alguns permaneciam, outros iam embora, mas o fato é que Jesus sempre atraía muita gente para estar com ele. Mas as multidões do tempo de Jesus não eram diferentes das multidões dos nossos tempos, porque a multidão ela nunca é uniforme no seu pensamento. Não disse o Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra? E na verdade não existe unanimidade nem mesmo numa grande multidão. Se você parar para pensar, pega uma passeata dos nossos dias, seja ela o motivo para qual for, você vai ter sempre o grupo que está ali de fato para protestar, o grupo que está ali porque acredita naquele ideal, seja ele bom ou seja ele ruim, é o grupo que acredita que está ali naquele ideal. Tem um outro grupo, aqueles que foram porque foram convidados. Alguém disse: vai ter uma passeata ali. É sobre o que? É sobre a questão dos royalties do petróleo no Rio de Janeiro. Ok, vamos para lá. Nem sei se ele acredita, ele sabe defender a causa, seja para o sim ou seja para o não, mas ele está lá porque um dia ele foi chamado. Tem gente que vai para essas grandes passeatas, ou essas aglomerações, porque gosta da bagunça. Porque às vezes é uma boa oportunidade e uma justa oportunidade de matar o trabalho, já que foi permitido que a gente participasse de certos protestos. Tem gente que vai lá porque acha que a multidão é um grande lugar para você conhecer muitas pessoas. Afinal, é tanta gente ali, quem sabe eu não arrumo uma esposa, quem sabe eu não arrumo um marido. As multidões são boas para isso, as pessoas pensam. E não é difícil imaginar e concluir, meus irmãos, que na época de Jesus as coisas não eram diferentes. Ou vocês acham que toda essa multidão, a gente aqui está dizendo de aproximadamente 5.000 homens, além das mulheres e das crianças que naquela época não eram contadas. Mas vamos dizer aí uma multidão de 5, botar aí por baixo, só os homens, 5.000, haviam 5 homens que estavam diante de Jesus, ou se aproximando de Jesus, porque criam que eram pecadores, e criam que pelos seus próprios esforços não poderiam se chegar até Deus, e criam que não havia nenhum outro intermediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. E por isso, porque se reconheciam como pecadores e precisavam de Jesus, se achegavam até Ele para se dizer: Senhor, dai-me a tua salvação eterna. Vamos combinar, né, gente? Existia um grupo que pensava exatamente isso e provavelmente chegava para Jesus para dizer: Senhor, eu não passo de um pecador, lava os meus pecados. Mas existia gente com as motivações as mais diversas, coisas até importantes, porque a Palestina dessa época não era também um lugar muito próspero. Havia muita pobreza. Não havia os hospitais modernos que a gente tem hoje, o sistema único de saúde que, mal ou bem, está aí disponível para as pessoas. As pessoas ficavam doentes, as pessoas precisavam de alimento,
As pessoas precisavam, às vezes, de uma palavra para o seu coração, iam atrás de Jesus, não necessariamente pela salvação dos seus pecados, mas porque sabiam que naquele homem, no Filho de Deus, elas poderiam ter os seus pecados perdoados, um grupo, mas também poderiam ter as suas doenças curadas, a sua fome saciada e o seu coração alimentado com uma palavra de esperança. E outra coisa que a gente pode ver no texto, e em diversos outros textos, meus irmãos, é que Jesus não dizia para as pessoas que vinham com essas outras motivações, para dizer, olha, eu só vou atender você se você vier atrás de mim buscando a salvação para a sua alma. Jesus não fazia isso. O maior, e talvez um exemplo talvez mais claro onde isso fique claro na palavra de Deus, é no texto dos 10 leprosos. Jesus curou os 10 leprosos sem necessariamente exigir que eles voltassem para agradecer, ou sem que eles fossem salvos. Ele disse, vou curar vocês, desde que você entregue o seu coração e a sua vida para mim. Jesus não disse isso, tanto é que só um deles, 10% daquelas pessoas que foram curadas, voltaram de fato para agradecer, e Jesus disse, houve salvação aí. Essa pessoa foi além do milagre, e do milagre em si. Ela foi curada, os 9 leprosos foram curados, mas apenas os 10 leprosos foram curados, mas dentre esses 10, só um, de fato, ouviu de Jesus que houve salvação naquele coração. Mas nem por isso, Jesus deixou de atender essas demandas legítimas das pessoas e das multidões que se aproximavam dele. Até porque a sua intenção também, quando pregava o Evangelho, era mostrar o amor, o grande amor de Deus pelas pessoas. E seu amor era tão grande que ia para além da intenção melhor das pessoas que se achegavam para ele, porque Jesus se preocupava com os indivíduos, Jesus se preocupava com as pessoas. E se você reparou nessa leitura, percebeu que Jesus, na verdade, estava fugindo ou se resguardando das grandes multidões. Olha o que o versículo 13 nos diz, irmãos, perdoe. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, retirou-se dessas multidões, para um lugar deserto à parte. E quando Jesus faz isso, meus irmãos, é que Jesus quer ficar sozinho. Mateus registra a ida de Jesus para o deserto para ser tentado. Não só Mateus, mas Mateus capítulo 4. Jesus foi ao deserto a fim de ser tentado. Lucas também registra Jesus indo para o monte a fim de orar sozinho. Então Jesus indo para um deserto, Jesus indo para um lugar à parte, Jesus indo para o monte, é porque Jesus sabia e precisava ficar sozinho em determinados momentos. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Mas sabendo, e as multidões descobriram para onde Jesus ia, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. E Jesus, quando achou que ia ficar livre daquela multidão, ia poder ficar sozinho no deserto, diz o versículo 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Fato é, meus irmãos, que essa retirada de Jesus num barco para um lugar deserto à parte, significava que Jesus queria descansar, que Jesus queria ficar no lugar, na sua solitude, buscando a Deus, renovando o seu coração. E ele não estava procurando, na verdade, mais uma grande multidão para cuidar, mais uma grande multidão para atender. Jesus se apartou exatamente para isso. Mas o que a Bíblia nos diz? Que Jesus, vendo esse grande grupo e vendo as suas enfermidades, Jesus compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O que é que moveu Jesus nesse momento para sair do seu plano, talvez o seu plano original, que era ir para um deserto à parte, ficar sozinho com Deus, para olhar para as multidões e curá-las? O que mudou esse plano foi alguma coisa que veio para o coração de Jesus, chamado compaixão, chamado de solidariedade, irmãos. E já que nós nos aproximamos aqui desse fim de ano de 2012, para muitos é o último culto, alguns estarão com a gente ontem à noite, outros estarão também amanhã à noite, mas já que nos aproximamos desse último tempo aqui, quero dizer que em 2013 a gente precisa ser curado da nossa paixão exagerada pelo deserto. Não há nada de errado em nós irmos para o deserto,
Mas eu creio que nós sofremos a tentação de ir ao deserto para se isolar da multidão e ali nos apaixonarmos por aquele lugar onde nós somos sozinhos e não somos importunados por mais ninguém. Vou fazer um parênteses aqui, meus irmãos, mais uma vez, por favor, é importante que a gente cultive esse tempo do deserto, esse tempo da solitude. É ali que a gente renova as nossas forças, é ali que a gente tem um tempo sozinho com Deus, é ali que a gente às vezes tem um tempo sozinho com a nossa família, é importante isso, mas a grande crise que a gente vive hoje é uma paixão exagerada pelo deserto, onde aquele lugar se torna o único lugar viável para a nossa individualidade. É a nossa sociedade que diz o tempo inteiro, olha, respeite o meu espaço, respeite o meu tempo, respeite a minha individualidade, respeite o meu deserto. E isso vai se tornando tão rígido e tão inflexível, e cada vez mais essas fronteiras vão se alargando, quando na verdade nós estamos com o nosso espaço reservado, o nosso tempo reservado, a nossa individualidade reservada, mas sabe como nós estamos? Sozinhos. Sozinhos. Porque cultivamos e amamos demais esse tempo. E Jesus diz que para combater isso, nós precisamos dessa compaixão e dessa solidariedade que a Bíblia nos ensina. E já que gostamos tanto de fórmulas ou novas resoluções para 2013, lembre-se que um ano diferente não tem necessariamente a ver com coisas para você. Aliás, estávamos comentando aqui, batendo um papo no fim do primeiro culto, algumas pessoas que estiveram aqui falam assim, olha, eu já vi esse texto, a gente já leu várias vezes esse texto, já ouvi várias pregações, algumas pregações sobre ele, e normalmente a gente tende a ver esse milagre da multiplicação, a aplicação que a gente faz direta é uma multiplicação para mim, não é? Então, assim, olha, você tem os seus pães e os seus peixes, e a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Então, nesse ano de 2013, que Deus multiplique os seus pães e os seus peixes para você. Com esse texto, Jesus está ensinando para ver isso e para olhar a ótica da multiplicação e a ótica do milagre, não para si mesmo, mas para o próximo. Um convite a gente sair do deserto ou não se apaixonar por ele e, em 2013, a fazer a compaixão, ou ensinar, ou viver a compaixão, como Jesus Cristo mesmo nos ensinou. Agora, não se compadeça e não se solidarize para fazer carinha de compaixão. Sabe, quando você ouve um problema e vê um problema e faz, oh, que pena, aquela carinha de compaixão, carinha do gatinho do Shrek, aquela coisa bem assim. Às vezes é a única coisa que a gente pode dar mesmo. São as nossas orações, não que elas sejam pouca coisa, não é isso, vamos falar daqui a pouco sobre esse assunto também, mas às vezes a única coisa que a gente tem é se solidarizar, é de fato chorar com o outro, é de fato se alegrar com o outro, se for um momento como esse, é chorar com aquelas pessoas, interceder por elas, mas tem hora que a gente pode fazer mais. E é aí que Jesus ensina. Jesus não olhou para a multidão, Jesus não olhou para aquelas enfermidades e falou assim, ó, que bonitinho, tadinho, eles estão enfermos. A gente tinha uma brincadeira, quando eu era membro lá da Igreja do Rio, toda primeira sexta-feira do mês, na época de UPA e de MP, a gente tinha a Madrugada do Carinho. Madrugada do Carinho era um projeto da Igreja do Rio e de diversas igrejas do centro da cidade, que durante a primeira sexta-feira do mês, elas iam aos arredores ali do centro da cidade, para oferecer serviços, seja de corte de cabelo, de alimentação, ação global. A gente tinha um momento de louvor, a gente tinha um momento da palavra, era muito gostoso fazer isso. E a gente, com os adolescentes e com os jovens, a gente brincava com esse nome, porque falava, era Madrugada do Carinho. Parecia que a gente ia chegar e via as pessoas na rua e ia fazer assim na bochecha dela, e falar assim, ó, tô aqui para te dar o carinho. Não era isso. A gente dava muito mais do que aquilo. E Jesus nos ensina que é exatamente isso que as palavras compaixão e solidariedade quer dizer. Ele se compadeceu e curou. Isso tem a ver com a gente, com tempo, que a gente pode e precisa disponibilizar para o outro, e não apenas enclausurar esse tempo no nosso deserto, que adoramos fazer isso. Dizemos que nunca temos tempo para o outro, mas a verdade é que cada vez mais estamos apaixonados pelo tempo para nós, nas nossas finanças,
nos nossos recursos, em tantas outras coisas que nós podemos disponibilizar para o outro, e solidarizando, compartilhando, multiplicando, e nos apaixonamos pelo deserto e deixamos de exercer essa compaixão. Essa semana, esses dias, eu assisti um filme que, meus irmãos, eu digo para você de púlpito, isso não é palavra de Deus, tá, irmãos? Agora é o Felipe falando, mas é para deixar todo mundo de boca aberta. Um filme imperdível que se chama O Impossível. Eu até publiquei isso no Facebook. O Impossível, ele fala da história do tsunami de 2004. E o que é bonito a respeito do filme, primeiro que ele mostra de uma maneira muito realista o que aconteceu. Parece de fato que alguém foi atropelado pelas ondas e conseguiu manter a câmera ali. Tal é a realidade do filme. Obviamente são efeitos especiais. Mas o filme também, e já é um aviso importante para todo mundo, há cenas muito, mas muito fortes de corpos, de doença, de feridas, que tem uma hora que você tem que olhar para o lado porque é difícil ver tudo aquilo. Filme muito forte. Mas como é que um filme pode ser tão tocante e emocionante, já que ele fala de uma tragédia, meus irmãos? É porque o filme fala de solidariedade. É porque o filme fala de compaixão. É que o filme fala sobre o amor, não só da família, mas de outras pessoas também que viveram problemas semelhantes. Vale a pena ver. Veja, feche os olhos em certos momentos, mas veja o filme e prepare os seus baldes, leve os seus lenços e os seus baldes, porque você vai chorar muito. O filme é muito bonito mesmo. Mas eu lembro que nessa época do tsunami, as pessoas ficavam perguntando, onde é que estava Deus nesse momento? E houve até alguns maus teólogos que diziam que Deus não podia parar o tsunami. Como se o tsunami, uma onda, fosse maior do que o próprio Deus, que criou todas as forças da natureza. É impossível isso. E eu creio que a gente não pode conseguir compreender o plano de Deus na sua totalidade. É difícil a gente ter uma resposta, por que isso aconteceu, por que Deus permitiu que isso acontecesse, por que Deus fez com que isso acontecesse. É uma coisa muito difícil, mas onde está Deus nesses momentos? E aí que eu acho que a resposta Jesus nos dá nesse texto. Deus está nesse momento através da solidariedade das pessoas e especialmente, irmão, já que nós fomos chamados para isso, através da solidariedade da igreja, que nesse momento é o coração de Deus para as pessoas que sofrem, que nesse momento são as mãos de Deus para as pessoas que sofrem, são os olhos de Deus para as pessoas que sofrem, são os pés do Senhor para as pessoas que sofrem. Onde está Deus? Está na resposta da igreja para a humanidade. Por isso que a gente não pode levar solidariedade e compaixão como uma coisa menor. O problema é que quando a gente fala nessa palavra, vamos falar sério, solidariedade, se você lembrasse de uma religião ou de duas religiões, você ia lembrar da Igreja Católica e dos Centros Espíritas. O ano da solidariedade. Isso não é moto de igreja evangélica. Você já ouviu isso? Dificilmente. Mas o fato é, irmãos, que como cristãos evangélicos, nós fazemos muitas e muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a Igreja da Gávea foi super presente nesse momento das tragédias que aconteceram no nosso Rio de Janeiro nos últimos anos, no estado do Rio de Janeiro. Mas a grande verdade é que cada vez mais nós precisamos aprender com Jesus, de que esse momento nós somos o braço de amor de Deus nessa humanidade, independente, e deixar isso bem claro, se as pessoas serão salvas ou não. Mas o que é interessante também nesse texto, e chega a ser engraçado, é que Jesus faz o milagre da cura. Ele está no seu momento de deserto, abre mão daquele momento de deserto, vai fazer a cura para as pessoas, em frente aos seus discípulos, mostra a solidariedade. E na hora dos discípulos mostrarem que entenderam a lição, o que é que eles falam? Ele diz, Senhor, versículo 15, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si mesmo o que comer. Eu acho que eles não entenderam exatamente o que é que eles deveriam dizer nesse momento. Que Jesus muitas vezes dá uma lição física, né, mostrando alguma coisa, ou uma palavra, para que depois os discípulos possam repetir as mesmas coisas. Continua isso valendo para os nossos dias, é exatamente assim que a gente deve agir. Jesus cura, e no momento que a multidão começa a passar fome, os discípulos vão lá e falam assim, Senhor, despede todo mundo, manda todo mundo ir para casa, procurar as padarias abertas nas aldeias de Jerusalém, para que eles possam ter o que comer. Jesus diz, eles não precisam se retirar. Dá-lhes vós mesmos
de comer. Jesus, vocês não entenderam que quando vem uma multidão aflita, que quando vem uma multidão triste, que quando vem uma multidão com fome, que quando vem uma multidão doente, o mínimo que vocês podem ter é compaixão, e aquilo que vocês puderem fazer, façam, dele vós mesmos de comer, não despeçam, mostrem a compaixão da mesma maneira que eu mostrei. E hoje, meus irmãos, como também era com os discípulos, nós não somos diferentes. Jesus mostra a solidariedade, Jesus mostra a compaixão de Deus, e a gente continua dizendo, olha, vai para a sua cidade, compra o seu pão e depois a gente conversa. E a gente diz isso de outras maneiras mais modernas de dizer, que talvez sejam, que Deus te abençoe, o momento da luta. Olha, que Deus multiplique tudo na sua vida, que Deus te sustente, que Deus te console, que Deus te faça bem, que Deus te faça grandes milagres na sua história. E quando fala sobre esse assunto, o Tiago nos alerta muito claramente em 3 passagens, a última talvez seja onde ele fala isso de uma maneira mais clara, mas o Tiago diz o seguinte, olha, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, essa pessoa está pecando, é o que diz Tiago 4,17. Tiago 1,27, quando vai falar sobre solidariedade, ele diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, é para você de fato se guardar incontaminado de todas as coisas, mas também para ajudar as viúvas, para ajudar os órfãos nas suas necessidades, as pessoas mais desamparadas naquela época. Mas principalmente, e esse é quase que um tapa na cara de Tiago para a gente, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, Tiago diz, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Então, se você tem o poder de fazer o bem, e ainda a si mesmo diz, olha, vai, se aqueça, fartai-vos, Deus te abençoe, Deus te multiplique, joga tudo na conta de Deus, e não faz a sua parte, o Tiago diz aqui, olha, assim também, essa sua fé é morta, porque ela não tem obras, porque ela não mostra que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso, que Deus é o provedor, e que talvez proveja através da sua própria história. É óbvio que a gente não vai ficar dando R$1 para todo mundo que passar pela nossa frente, existe a indústria da miséria, existem modos mais sábios de ajudar as pessoas, é óbvio que sim, mas ter compaixão e ajudar, isso a gente precisa fazer de uma maneira ou de outra. E é claro que também fazer uma obra daquele tamanho, alimentar 5.000 homens e mais mulheres e crianças, não seria fácil. Aliás, seria impossível, porque a única coisa que eles tinham eram poucos pães e poucos peixes. Mas Jesus nos ensina que a solidariedade também, quando ela age no coração do humano, ela é capaz de multiplicar os recursos. Os liberais do século XIX, eles tinham uma tendência de enxergar esse texto de uma maneira que pode parecer muito humana, muito bonita, mas não é. Mas é uma violência ao próprio texto que a palavra nos diz. Eles diziam o seguinte, que olha, na verdade Jesus não multiplicou os pães e os peixes. Jesus ensinou a multidão a dividir aquilo que elas tinham. Era como se a gente chamasse aqui e falasse, cada um pega um pouquinho do seu bolso, pega aí alguns reais, a gente compra uma grande pizza e cada um vai para casa sem fome. Ou se cada um tivesse o seu próprio lanche, cada um traz, bota aqui na mesa e a gente aprende a compartilhar aquilo que a gente tem. Por mais belo que isso seja, e isso é bonito mesmo da gente fazer, não é isso que o texto diz. Porque a maneira como eles interpretam esse texto é simplesmente descartando o sobrenatural. Olha, é impossível isso acontecer, porque é impossível pães e peixes serem multiplicados. Eu concordo que é impossível aos olhos humanos pães e peixes serem multiplicados, mas aos olhos de Deus tudo é impossível. Por isso que eu digo que a solidariedade não é algo meramente humano.
para a gente fazer o que Jesus quer que a gente faça, nós precisamos e continuamos precisando do milagre. Mas a grande diferença, mais uma vez voltando, é que o milagre não é para nós, o milagre é para o próximo. E esse é um problema que a gente enfrenta quando a gente vê textos como esse, multiplica, Senhor, na minha vida. Jesus vai dizer, sim, multiplique na sua vida, para que você possa multiplicar na vida do seu irmão. E o primeiro milagre, eu acho que nesse instante, foi o milagre que ele tentou fazer no coração dos discípulos. É primeiro tirar o egoísmo deles. E esse é o primeiro que a gente tem que ter. Que é poder olhar, mais uma vez, a multidão com essa compaixão. E tirar o egoísmo só de nós. A palavra é para mim, os recursos são para mim, as coisas são para mim. É para a minha vida, coisas legítimas, irmãos. Mas Jesus nos chama para olhar para fora. De olhar para as ovelhas que não têm pastor. Mas o segundo milagre é saber que ele pode também multiplicar as coisas que nós temos. Que ele pode alimentar uma multidão com 5 pães e com 2 peixes. E que esses 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus podem se tornar muita coisa. E às vezes 5 pães e 2 peixes é uma ideia que você tem. Que pode vir abençoar tanta gente. E Deus pode multiplicar os recursos, as ideias, a mobilização. Às vezes é um recurso que você possui, uma iniciativa que você está pensando, um ministério que talvez você esteja criando. E você pode ver, olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás e falar assim, olha, eu não tenho como alimentar de maneira que for as multidões que estão ao meu redor só com essa ideia. Mas uma grande ideia nas mãos de Deus pode se tornar uma grande coisa. Que pode atingir muita gente. O melhor exemplo disso seja a semente de mostarda. Jesus diz, olha, ela é a menor de todas as sementes e que quando cresce se torna a maior de todas as hortaliças. E a gente vê, olha, grandes coisas começam de uma maneira pequena. Mas para quê? Jesus não diz apenas que o grão de mostarda ele cresce. Jesus diz que ele cresce, se torna a maior das hortaliças para abrigar as aves. Isso não é alguma coisa colocada no texto à toa. É porque as coisas crescem para abençoar outras pessoas. As coisas de Deus, que são para Deus, elas crescem porque elas têm o intuito de abençoar outras pessoas, irmãos. E por isso que vem uma pergunta, e essa é pessoal, o que é que está na sua lancheirinha? Quais são os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos? O que é que você está guardando só para você? Qual é o talento que você tem? Talvez seja dinheiro mesmo, e que você pode multiplicar abençoando outras pessoas. Um ministério, o seu tempo, que hoje, mais uma vez, nós dizemos é só para a gente, só para nós. Um recurso que talvez não seja o dinheiro, um carro, fazer compra para uma pessoa, desenvolver alguma coisa, de que maneira que for. O convite de Jesus para você em 2013 é, seja mais solidário. A maneira como isso vai atingir o próximo, abençoar o próximo, pode deixar que ele multiplica. Por isso, 3 coisinhas, para a gente terminar aqui nesse momento da conclusão. Primeiro, vá além e não faça o mínimo, porque Jesus não fez o mínimo. Jesus no tempo, até mesmo no seu descanso, não é para você nunca descansar, por favor, você precisa descansar. Você precisa ser o tempo de oração, você precisa ser o tempo de reflexão, você precisa ser o tempo de solitude. Mas quando ele viu as multidões chorando e doentes, ele não disse, olha, meu tempo acabou, não posso mais estar com vocês. Jesus foi para além, e solidariedade, compaixão e amor faz isso. Jesus foi para além e falou assim, é tempo de curar. Por isso, não faça o mínimo na sua relação com o próximo, vá além. E segundo, olhe para a sua lancheira. O que é que tem lá dentro que pode alimentar as pessoas? O que é que você tem que hoje você usa só para você e talvez só para a sua família? Só para a sua família. Reparta com as outras pessoas. Seja o seu tempo, o seu dinheiro, o seu ministério, o seu recurso, o seu talento. O que é que você tem aí dentro para o próximo? Use para você, use para a sua família, mas multiplique isso para as outras pessoas. Reparta. E conte com o poder multiplicador de Deus. Faça tudo na dependência do Espírito Santo, que usa
a nossa humanidade, mas Ele sobrenaturaliza tudo isso na força e no poder do Espírito Santo. O que Jesus quer são esses discípulos, ou essa atitude dos discípulos, que não dizem apenas, olha, deixa o povo ir, eles entram nas cidades e se alimentam. Ele quer que o povo que diga, nós mesmos vamos dar a esse povo aquilo que comer. Mas como, Senhor? Seja solidário e peça a Deus que multiplique, porque Ele multiplica todas as coisas, irmão. Principalmente quando você está com o coração aberto para o próximo. A Bíblia nos diz que as nossas boas obras, elas têm que resplandecer. E que quando as nossas boas obras resplandecem, elas apontam para o Pai e dão e fazem com que as pessoas glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Porque na verdade, os olhos, o coração, a solidariedade, o amor, a compaixão de Deus, ela se mostra concreta e real quando a igreja age com o coração dele. E que Ele nos abençoe, meus irmãos. Que em 2013, você seja mais compassivo, mais solidário, você seja mais feliz. Aliás, quando a gente compartilha, a gente acaba ficando mais feliz, não é verdade, irmãos? Mas que você pense nos seus planos, que você pense na sua agenda, pode pensar à vontade, mas lembre-se do que Jesus nos ensinou, de que nós fomos feitos para amar a Deus, mas para amar o próximo também, nesse grande braço chamado compaixão das pessoas que sofrem. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque no momento que mais sofremos, o Senhor se mostrou presente para nós. Se mostrou presente, Senhor, de uma maneira concreta, real, através do Teu Espírito Santo no nosso coração, mas também quando Tu usaste muitas vidas para nos abençoar, Pai. Obrigado por essas vidas que em 2012 passaram por nós e nos levantaram e que proveram para nós, que nos mostraram o Teu braço solidário, Senhor. Muito obrigado. Mas nós queremos, ó Deus, também fazer parte desse grande movimento que o Senhor nos chama, Senhor, a fazer, Pai. De amar o nosso próximo, de sermos os Teus braços no momento de dificuldade do nosso irmão, Pai. De não apenas olharmos, ó Deus, e falarmos, ó Pai, para as pessoas que Deus o abençoe, Pai, mas poder ser de fato alguém que agasalha, de alguém que alimenta, de alguém que escuta, de alguém que abraça, Senhor, de alguém que investe o seu tempo, de alguém que investe os seus recursos, ó Senhor. Por favor, faz com que essa igreja seja ainda mais, cada vez mais solidária, e que isso marque, Senhor, o nosso ano de 2013, Pai. Fora do nosso egoísmo, Senhor, e um olhar mais atento às necessidades que estão à nossa volta, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecendo pela Tua compaixão por nós em primeiro lugar. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.